Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, né? E agora a gente volta para mais uma aula na nossa disciplina de Dinâmica dos Grupos e Relações Interpessoais 1. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre liderança e comunicação, né? Esse texto que já está lá no Siga A, espero que nessa altura do campeonato você já tenham pego o texto, já tenham lido, né? Se eu não me engano, o título do texto é esse, né? Liderança e comunicação. Bom, gente, esse aí é um material de um curso que eu dei, uma aula que eu dei num curso há muito tempo atrás, numa universidade que eu trabalhei, a gente fez uma parceria lá junto com o Exército. Isso aí foi uma atividade que foi realizada lá para o pessoal do Exército. Era um curso sobre estratégia e liderança, alguma coisa assim, não estou bem lembrado agora do qual era o título, né, o nome lá do curso mesmo. E eu dei um módulo, uma aula na verdade, né, nesse curso. Foi no final de semana, foi um sábado e um domingo, ou foi um sábado de manhã e tarde, uma coisa assim, não lembro bem, que foi sobre isso, foi sobre a temática de liderança e comunicação. E então, na época, como o tempo era curto, como eu tinha pouco tempo aí para abordar o tema, né, e tinha relativamente um conteúdo grande aí para condensar, para dar tudo de uma vez só, eu elaborei esse material aí que vocês receberam lá no Siga A, né? Então, quando eu condensei aí material de vários autores e vários teóricos aí da psicologia e também da administração, né, dessas áreas que lidam com gestão, falando sobre essa temática, né, sobre liderança e comunicação. Eu gostei desse material, acho que ficou bom e ficou bem compacto, e ficou bem conciso, bem sintético, né? E eu gosto de trabalhar ele sempre que eu dou essa disciplina, porque eu acho que ele vai direto ao ponto, né? Ele não fica aí muito com rodeios, às vezes acadêmicos, aí com muitas floreações que às vezes a gente encontra em alguns textos, né? Então é bem direto ao ponto, aí, ó, é isso, assim, bora lá. Então por isso que eu passei esse material para vocês. E aí o texto não é grande, né? Acho que são umas 20 e poucas páginas, não é um material muito grande, mas eu vou dividir então o texto em dois vídeos, tá? Um que eu vou falar aqui sobre liderança e o outro que eu vou falar sobre comunicação. E aí a gente mata essa parte aí e já resolve tudo em relação a esse texto. Bom, então para não adiantar muito aí, para não estender muito o vídeo, estou aqui olhando o tempo, né? Vamos começar então, vamos falar algo a respeito da liderança, e aí depois no próximo vídeo a gente conversa então um pouquinho sobre comunicação. Bom, já que a gente vai falar sobre liderança, né? A primeira coisa que a gente se pergunta, ou que geralmente o pessoal pergunta, existe, né, um líder nato? Existe uma pessoa que nasce com a capacidade de liderar sempre, em todos os contextos, todas as situações? Bom, a gente vai ver um pouquinho aqui pra frente, já vou até dar um spoilerzinho, né? Vocês já viram também, já leram o texto, mas assim, basicamente hoje a gente trabalha com a ideia de que não existe, tá, um líder nato, aquela ideia de que uma pessoa que naturalmente ela tem habilidade para assumir a liderança. A gente vai ver como é que acontece a liderança um pouquinho mais ali na frente do texto, mas de modo geral, o que a gente pode dizer é que assim, muitas vezes a gente tem a ideia de que uma pessoa ela é um líder de um grupo, ela ocupa a liderança num grupo, né? Ou tá ali, às vezes lidera num grupo, no outro, tipo assim, um grupo da igreja, um grupo na universidade, um grupo no trabalho. Ela é sempre um dos líderes e tal. E aí a gente pode ter a impressão de que essa pessoa ela naturalmente nasceu para ser um líder, né? Mas a gente vai ver que na verdade não é isso, tá? Não é assim que acontece. O que a gente vai observar é isso aqui, ó, que uma pessoa, né, que desempenha um líder, né, que desempenha constantemente o papel, né, de liderança, ele pode passar essa impressão de uma liderança nata, tá? Então, uma pessoa, em vários momentos, em várias situações, ou às vezes em contextos diferentes, ela acaba desempenhando atividades de liderança, ela passa essa impressão de que existem pessoas que naturalmente são líderes. E a gente vai ver que isso é só uma impressão, tá? Não quer dizer que de repente algumas pessoas não tenham realmente algumas habilidades pessoais ou algumas características da sua personalidade que favorecem com que elas frequentemente assumam posições de liderança. Mas é isso, ó, frequentemente, tá? Não quer dizer sempre. Tá? Por que eu estou enfatizando isso? Porque não quer dizer que alguém que geralmente assume a liderança em um determinado contexto, ele vai ser líder num outro contexto, ou até pior, assim, não vai ser um líder adequado em outro contexto. E às vezes a gente tende a colocar, bom, se o cara é bom nisso, então ele também vai ser bom naquilo, então coloca ele como um líder lá também, e às vezes isso não funciona, tá? E do mesmo modo, muitas vezes pessoas que são lideradas, que não são líderes em alguma situação,
Em outra, elas poderiam ser muito bem, se sair muito bem como líderes, né? Em outro contexto, em uma outra atividade, ou até em um outro grupo. Mas como de repente elas acreditam que aquilo não é para ela, né? Então elas nem sequer se colocam, tá? Mas essa ideia de líder nato, uma pessoa que naturalmente nasce para ser o líder, isso a gente não trabalha mais com essa variável, tá? Então, como está aqui, né? A principal característica do líder constante é a capacidade de perceber as mudanças que ocorrem nas situações em que vive, bem como as mudanças nos seus próprios liderados. Né? Então, é claro que isso aí acaba sendo tipo assim, até uma característica da própria personalidade da pessoa. Como ela tem a capacidade de perceber as mudanças constantes e se adaptar rapidamente a essas mudanças, ela continua como líder. Né? Você até poderia dizer, então ela é um líder nata. Não, né? Na verdade, assim, ela é um líder nesse contexto, nessas mudanças que estão acontecendo, e ela consegue se adaptar, e aí ela vai continuando liderando. Em algum momento pode acontecer alguma mudança, pode ter alguma alteração, e ela não esteja mais apta a ocupar o lugar de líder, o que não é problema, tá? Porque justamente é isso aqui, ó, não existe alguém que nasceu para liderar. A gente lidera em alguns contextos, em algumas situações, em outros não, tá? Então isso é completamente normal. Bom, então vamos lá. Então, já que a gente já, digamos assim, tirou um pouco do mito dessa ideia de que né, existem pessoas próprias para serem líderes, outras pessoas não são próprias para serem líderes, isso a gente não trabalha com essa ideia, tá? Então, já que a gente já tirou aí esse mito da liderança inata, até porque se existisse uma liderança inata, não precisaria aprender nada, né? A gente não precisaria estar aqui agora aprendendo sobre liderança, porque se já é inato, se o indivíduo já sabe, já nasce com as habilidades para liderar, ele não precisaria aprender. E o que a gente está vendo aqui, tanto é que essa é uma aula que a gente vai falar sobre liderança, então se ela precisa ser aprendida, então ela não é algo que efetivamente a gente já nasce com isso, tá? Então, para a gente começar então, a ver o que é a liderança, a gente tem que, ou melhor, né, para entender como é que esse fenômeno ocorre, a gente precisa começar a compreender melhor o que é isso que a gente vai chamar de liderança. Então, a liderança é um fenômeno que cada vez mais é estudado nos meios organizacionais. Tá? Lembrando, né, que esse material aqui eu tirei lá, eu fiz especificamente para um curso que era voltado para esse campo mais organizacional, então por isso que estou falando aqui de organizações. Mas assim, a liderança é um fenômeno que ocorre, que é estudado em vários contextos, não só os organizacionais, que é importante a gente compreender também ele, mesmo que a gente não vá atuar especificamente no campo aí das organizações, tá? Então, apesar de existirem características pessoais, né, do líder, o mesmo só surgirá dependendo de algumas situações, né, que eu estava falando antes. Ó. Sim, existem alguns atributos, algumas características da personalidade de algumas pessoas que são desejáveis num líder. E se as pessoas têm esses atributos, é óbvio que é quase que natural, entre aspas, aí, que a pessoa acaba desenvolvendo a liderança, tá? Mas assim, de modo geral, são atributos que todos nós temos, o que a gente só precisa é aprender a desenvolver eles para que a gente possa efetivamente aí atuar como um líder em algum contexto, em alguma situação. Então aqui, ó, de acordo com Rodrigues, Asma e Joblinski, né, a liderança é um fenômeno emergente, fruto da interação entre os membros do grupo e dependente da atmosfera e das finalidades do grupo. Então veja, ó, a liderança é um fenômeno emergente. Opa, saiu aqui um pouquinho. É um fenômeno emergente. O que significa dizer que é um fenômeno emergente? Significa que a liderança, ela acontece no grupo, ela sai do grupo, o líder sai do grupo, né? Dependendo, aqui, ó, fruto da interação entre os membros e dependente da atmosfera, dependente da finalidade, da tarefa, do objetivo daquele grupo ali. Dependendo do objetivo, dependendo da tarefa que aquele grupo for executar, um líder vai eclodir. Se aquele grupo for chamado a fazer uma outra tarefa, outro líder vai eclodir, tá? Mas uma coisa fácil para vocês entenderem, imagina vocês, um grupo aí tipo da universidade, se tiver que de repente fazer uma atividade que vocês forem obrigados a, sei lá, organizar um congresso, organizar um evento, algumas pessoas que têm habilidades, características pessoais próprias, né, desse tipo de atividade, elas vão naturalmente, entre aspas, aí, né, assumir a liderança. Se for, por exemplo, para organizar uma festa ou organizar um churrasco, uma coisa assim, outras pessoas, de repente, vão estar assumindo a liderança dessa atividade. Tá? Então, a liderança, ela é algo que emerge do grupo, ela não é dada no grupo.
tá? Muitas vezes o que a gente vai ver, vocês vão observar, principalmente em contextos organizacionais, é que por conta de uma estrutura hierárquica, por uma estrutura organizacional, algumas pessoas ocupam um cargo de chefia, né? E aí subentende-se que o chefe é o líder. Então algumas pessoas são colocadas no cargo de chefia. Mas vocês vão observar que ser chefe não é o mesmo que ser líder, tá? E muitas vezes em instituições vocês vão encontrar isso. Algumas pessoas ocupando o cargo de chefia, então todo mundo se submete àquela pessoa por uma questão de hierarquia, né? Porque ele trabalha ali e tal, então tem que se submeter ao chefe, mas quem conduz o grupo mesmo, quem é o líder, é o outro. E geralmente as pessoas elas acabam muito mais seguindo o líder do que o chefe. Se o líder diz, não, a gente vai fazer o que o chefe manda, todo mundo vai lá e executa. Mas se o líder se rebela contra o chefe, né, geralmente a gente tem aí problemas, né? Então vejam, tá? A liderança ela é uma coisa que tem que sair do grupo, tá? Por instituições, por questões organizacionais, questões tudo mais, às vezes existe a figura do chefe, né? Mas nem sempre o chefe é o líder. Agora, né, amanhã depois, se vocês forem trabalhar numa empresa, numa organização, alguma coisa assim, é óbvio, né, que se vocês estão observando um líder eclodindo um grupo, é óbvio que esse líder é a pessoa que você vai colocar no cargo de chefia, né? Que daí a coisa fica mais natural. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender, né, quando a gente vai estar falando sobre liderança, é que só vai ter líder se tiver alguém para ser liderado, né? Ou, em outras palavras, né, só vai ter um líder se alguém aceitar se submeter a esse líder. Entendeu? Então só vai ter um líder se alguém aceitar ser liderado por essa pessoa. Se os membros do grupo não aceitarem se submeter a esse indivíduo, não vai ter liderança, né? Por isso que de novo, é um fenômeno que é o CLOD. Se você tenta fazer à força, geralmente não funciona. Geralmente as pessoas se submetem, o chefe vai ser o fulano, todo mundo meio que engole seco, baixa a cabeça e vai, mas aquilo no médio prazo vai causar um problema, as pessoas vão se rebelar contra aquele chefe, né? E um líder vai eclodir. Então, assim, primeira coisa, para ter um líder tem que ter alguém que se submeta, que aceite, né, como está aqui, ser liderado. Por isso, então, que para estudar o fenômeno da liderança, passou-se também a pensar no liderado. E por isso que a gente tem que, efetivamente, quando for estudar o fenômeno, né, da liderança, você tem que pensar nisso aqui, ó, no fenômeno da inter-relação ou das relações interpessoais. Não tem como você aceitar ser liderado por alguém, você se submeter, né, às decisões de uma pessoa, se você não tem uma boa relação interpessoal com essa pessoa. Então, para que a gente possa efetivamente ter uma boa relação entre líder e liderado, ou seja, para que a gente possa ter um bom fenômeno da liderança ocorrendo num grupo, a gente que de repente vai estar por fora, um psicólogo, um profissional que vai estar lá cuidando para fazer os grupos funcionarem, né, para melhorar a atuação dos grupos lá, tipo numa empresa, alguma coisa assim, né, os grupos de um setor da fábrica ou de um setor lá da empresa, você tem que melhorar as relações interpessoais entre as pessoas. E aí até tem mecanismos para fazer isso, eu não vou abordar muito aqui nesse texto, vocês podem depois perguntar para mim lá no Porto Síncrono, que aí eu posso falar um pouquinho mais sobre como é que se faz essas relações interpessoais. Como é que você faz, por exemplo, para melhorar a relação de convivência entre o grupo, para melhorar a relação de confiança entre o grupo, tá? Existem práticas, existem atividades que são pequenininhas, coisa leve, sabe, não é nada muito complexo não, só não vou falar aqui para não estender muito o vídeo, mas assim, são pequenas atitudes, pequenas ações que a gente que está de fora, às vezes, ajudando o grupo a funcionar, pode executar, ou o próprio líder pode executar para fazer com que aquelas pessoas elas confiem, elas aceitem, né? Elas se submetam àquela pessoa que está ocupando ali o cargo de liderança, né? Ou o próprio líder que eclodiu do grupo, tá bom? Então é importante sempre ter, para falar da relação líder-liderado, tem que ter uma boa relação interpessoal. Se as pessoas não têm uma boa relação entre elas, dificilmente isso vai acontecer, tá? Tá até aqui, ó, por isso que as relações interpessoais, né? Então, a relação entre líder e liderado não é unilateral, tá? É isso que eu estava falando antes. O líder só vai surgir se o liderado aceitar. Então, aqui, ó, vai ter que ter uma relação entre o líder e o liderado, e aí, dessa relação entre os dois, vai surgir o fenômeno que a gente chama de liderança, né? E é o que eu estava falando aqui, ó. Se não tiver isso, tá? Se não tiver as relações interpessoais, uma boa relação interpessoal, ou seja, eu confio nele, eu gosto dele, eu aceito as proposições que ele vai colocar. Se isso não acontecer,
Não vai nem ter grupo, vamos ser sinceros, né? Porque as pessoas vão cada um pro seu lado. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar para trabalhar um grupo é melhorar as relações entre as pessoas. E no caso do chefe, né, ou de um líder, alguém que ocupa a posição de líder, é preciso que até essa pessoa, se ela quiser ocupar a posição de líder, que ela mantenha uma boa relação interpessoal com todos os membros do grupo. Aliás, gente, até dando um detalhe sobre isso, se amanhã depois vocês forem ocupar um cargo de liderança, em alguma situação qualquer que vocês estejam, não tem jeito, tá, gente? Você tem que ter uma boa relação interpessoal com todos os membros do grupo, até com aquelas pessoas que de repente você não gosta muito. Você quer ser líder? Pediu para ser líder, né? Teve uma eleição lá, mas aí você quis concorrer e você foi eleito. Agora não tem jeito, você tem que liderar para todo mundo, não é só liderar para quem você gosta. Então você tem que buscar melhorar as suas relações interpessoais com todo mundo, o que às vezes é um trabalho. Porque às vezes é difícil, porque às vezes você mesmo não gosta pessoalmente mesmo de algumas pessoas do grupo, mas não tem jeito, tá? O líder lidera para todos, então você é obrigado a efetivamente melhorar suas relações até mesmo com os indivíduos com os quais você não gosta. E um bom líder ele vai vai engolir o orgulho e vai buscar essa relação. Agora é claro, se essas pessoas às vezes que você não gosta muito, não tem muito contato, é porque a própria pessoa está sabotando o grupo, ou porque a própria pessoa desagrega o grupo, né? Que a gente vai ver depois um pouquinho quando a gente for falar de comunicação. Bom, aí também é tua função como líder fazer o grupo sobreviver, né? E aí para isso, eu já até falei isso em outros vídeos, você elimina pessoas se for o caso, né? Se existe uma pessoa que está lá desagregando o grupo, que está puxando o grupo para trás, perturbando, né, no desenvolvimento do grupo, não pense duas vezes em efetivamente agir para efetivamente até conduzir essa pessoa para um caminho onde ela vai se sentir mais feliz, porque se ela está desagregando o grupo, se ela está ali incomodando, é porque ela não está feliz ali, né? Então se ela não está feliz ali, ajude ela a seguir o caminho dela, né? De repente ela vai ser mais feliz numa outra empresa, num outro trabalho, numa outra situação. Então você muitas vezes corta pessoas, né? Tira pessoas do grupo porque efetivamente não estão funcionando, ou passa para um outro setor, né? Às vezes você não precisa necessariamente demitir uma pessoa, né? Mas você, por exemplo, trabalha numa empresa com vários setores, e às vezes a pessoa não está ali, não está rolando, às vezes, e acontece mesmo, né? Às vezes a pessoa não se adapta, às vezes a pessoa também não se adapta ao grupo, então muitas vezes você retira aquela pessoa de um grupo e tenta colocar em outro, tá? Isso não é errado, isso não é equivocado. Isso às vezes até ajuda, você pode estar ajudando ao grupo e ajudando a própria pessoa a se encontrar. Bom, mas para não fugir muito aqui do assunto, né? Em relação, então, para esse fenômeno da liderança, não tem como, tá? Tem que existe uma boa relação entre as pessoas que são os indivíduos do grupo, tá? Porém, tá? Essa relação bilateral aí, né, entre líder e liderado, não é só isso. Não basta ter uma boa relação. Eu gosto das pessoas, as pessoas gostam de mim. Puxa, que legal, a gente se ama. Então você vai ser o líder. Não é bem assim. Se fosse só assim, é relativamente simples, né? Basta você ser um cara gente boa e você consegue ser um líder tranquilamente. Mas, né, tem um problema, porque isso sempre vai acontecer em um contexto específico, ou numa situação, ou para alguma tarefa, ou para algum objetivo específico. Por isso, para a gente falar de liderança, por isso, né, sobre o estudo sobre a liderança precisa levar em consideração pelo menos 3 fatores, ou seja, o líder, o liderado e a situação. Tá? Não basta ter uma boa relação aqui entre líder e liderado. É preciso ter uma boa relação entre líder e liderado. O líder é aquela pessoa que tem que saber dominar a situação, ou seja, saber dominar o problema ou propor soluções para o problema que está sendo colocado, ou para o contexto onde o grupo está inserido. E o próprio liderado ele tem que ter condições de efetivamente acatar as determinações do líder e resolver a situação ou se relacionar melhor no contexto ali onde o problema, ou o grupo, ou o objetivo, ou o que seja, está sendo colocado. Então, quando a gente vai estudar liderança, a gente tem que levar em consideração esses 3 fenômenos, tá? As características, as personalidades ou as atitudes do líder, as características, as personalidades, as atitudes do liderado, a relação entre eles aqui, essa vai estar aqui, e o contexto onde essas pessoas vão estar inseridas, né? E a relação entre as pessoas do grupo com esse contexto e as relações do líder com esse contexto. Então, basicamente, liderança é líder, liderado e situação, tá? O contexto onde isso vai estar colocado. Então tá aqui, ó, né? Então a liderança, ela vai ser algo que vai eclodir
né? Ela vai eclodir, ela vai sair, ela vai acontecer de uma relação tríade que vai acontecer entre um indivíduo que tem habilidades pessoais ali, características pessoais para lidar com alguma situação que o grupo está colocado, e o grupo reconhecendo que esse indivíduo aqui ele tem condições melhores para lidar com essa situação que está sendo colocada. Então é essa relação tríade da qual vai eclodir esse fenômeno que a gente vai chamar de liderança. Sem esses três não vai ter liderança, tá? Então está aqui, né? Assim a liderança é caracterizada como resultado das relações estabelecidas entre esses três fatores: o líder, o liderado e a situação, tá bom? Então vamos ver o que é cada um deles aí. Os liderados, né, podem ser caracterizados como os membros do grupo que constataram sua inabilidade para solucionar uma determinada tarefa e transmitem a autoridade que tem sobre si para o terceiro que poderá resolver o problema. Então são as pessoas do grupo, né? A gente tem lá uma tarefa, um problema, uma situação, um contexto, alguma coisa. Nós somos um grupo lá, tipo, somos os funcionários de um setor de uma fábrica X. E de repente acontece uma situação inusitada lá. De repente a matriz lá da fábrica agora mandou um novo tipo de procedimento lá que todos os funcionários da empresa em todas as filiais tem que fazer. E aí, de repente, você que está lá nessa equipe, né, um grupo que está lá numa empresa, numa indústria, alguma coisa assim, você detecta que você não tem essa capacidade, você não tem essa habilidade, né? Então, mas você percebe que existe lá o seu Zé, o seu João lá, que ele tem essa capacidade. Então, quando você observa que ele tem essa capacidade, você naturalmente, entre aspas, né, naturalmente aí, né, você pede para ele ser o guia, você pede para ele ajudar todo mundo ali para efetivamente resolver aquela situação, né? Então é isso aqui, ó, quando os indivíduos constatam que são inábeis para resolver um problema, mas tem um indivíduo que é hábil. Então a gente solicita para que esse indivíduo hábil tome a frente e ajude todo mundo a passar por esse processo, né? Então o líder, né, que vai ser esse indivíduo, caracteriza-se como um membro que emerge do grupo, tá vendo? Emerge. Via de regra, tá, gente? É melhor quando o líder emerge do grupo e não quando ele é colocado de fora, porque sempre que como ele é colocado de fora, né, como eu dei o exemplo aqui de uma empresa, né, de repente o gerente da fábrica, não, vou colocar alguém lá naquele setor lá para resolver um problema. Muitas vezes esse alguém vindo de fora, ele vai vir carregado de ansiedades, os membros do grupo vão olhar para ele com desconfiança. Então, assim, até ter uma relação de confiança, ter um respaldo ali da equipe, às vezes demora. Por isso que às vezes é bem melhor você trabalhar com lideranças que eclodem do grupo do que você efetivamente tentar inserir um líder em algum grupo, tá? Claro que são situações, mas de modo geral, tá bom? Então, ó, ele vai emergir do grupo com características próprias que possuem a legitimidade dada pelo grupo, né? Então é isso que eu estava falando. O grupo reconhece naquela pessoa características, né? Ou habilidades ou atitudes pessoais dele que diz assim, puxa, você é a pessoa certa para fazer tal coisa. Ajuda a gente aqui, né? Isso é muito informal, tá, gente? Não é uma coisa assim, formalizada, é muito... Puxa, ninguém sabe, mas fulano, tu sabe fazer isso, né? Por que tu não resolve isso aí pra gente? Quando vem esse tipo de fala, é o grupo já pedindo para alguém assumir a liderança. E o indivíduo, né, se tiver interesse também, ele pode se colocar ali e resolver esse problema que está colocado, né? E a situação que caracteriza-se pelas condições ambientais nas quais o grupo está inserido, que constantemente é modificada devido a ações do próprio grupo ou de fora deste, né? Uma coisa também que é interessante, gente, é que assim, né, a situação, ou contexto, ou o que seja, não é dado, não é fixo, né? Dado ele é, mas ele não é fixo, né? Ele não é uma coisa assim estável. A vida muda, né, constantemente, e a vida vai mudar por fatores externos ao grupo, ou às vezes por próprios fatores internos do grupo. O próprio grupo se adapta e intervém sobre uma situação e altera aquela situação, ou a própria vida em determinadas situações vai alterar aquele contexto onde o grupo está inserido, né? E nessas situações aí é que a habilidade do líder é que vai ser exigida, porque vamos ver se ele tem a capacidade efetivamente de se adaptar a todas as situações e resolver os problemas que vão aparecendo. Ou, que é uma outra característica aí sim de um bom líder mesmo, é aquele cara que, percebendo que a situação mudou, que o contexto mudou e que ele não é mais hábil para fazer isso, ele sai de cena e joga outro no lugar dele, né? Uma grande habilidade de todo líder, tá? Vocês vão ver isso ao longo da vida de vocês. A grande habilidade de todo líder é conseguir delegar
e conseguir formar substitutos. Um bom líder é aquele que consegue formar alguém para substituir ele, criar alguém para substituir ele, até porque ninguém é insubstituível, né? E ele pode morrer, ele pode sair, ser demitido, sei lá, alguma coisa assim. Então ele sempre tem que ter alguém que está apto para se colocar no lugar dele. E o bom líder é esse cara, né? Que muitas vezes ele tem o respeito da sua equipe, ele tem o respeito do seu grupo ali e tal, mas ele tá o tempo todo preocupado em efetivamente estar formando outras pessoas, capacitando outras pessoas para ocupar o lugar dele. E quando ele vê que, às vezes, o contexto, a situação, ele não é a pessoa certa para liderar o grupo naquele contexto, naquela situação, ele sai de cena e puxa uma outra pessoa para ser o líder, né? E esse cara é que efetivamente é o líder bom, né? É aquela pessoa que não vai ter também, né, desejos, amores pelo poder, né? Porque, claro, liderança também envolve poder, né? E você não ser apaixonado pelo poder é uma das melhores características que pode existir para um líder. Um líder que é fascinado pelo poder é complicado, porque às vezes quando é a hora dele sair, ele não quer sair mais, né? Eu não vou dar exemplos, mas vocês veem isso constantemente, por exemplo, no mundo da política, né? Na política isso é muito comum, né? Pessoas que ocupam cargos de liderança, não fazem um sucessor, não fazem alguém para ocupar depois e quer ficar o resto da vida ali, né? Como o chefe, né? E aí, bom, problemas que eu não vou tratar de política aqui, né? Mas vocês sabem, vocês veem isso no nosso contexto, né? Não só no nosso contexto, o mundo inteiro é assim. Bom, então vamos lá. A liderança, então, é a forma como um líder irá estabelecer as suas relações com os liderados e com a situação em que o grupo está inserido, né? Lembra que é uma relação entre líder, liderado e situação? Então a liderança é isso, é a forma como um líder vai estabelecer as suas relações com as pessoas que estão submetidas a ele e com a situação a qual o grupo está colocado, tá? Então, para Winnicott, a liderança é a influência interpessoal exercida numa situação por intermédio de um processo de comunicação para que uma meta seja atingida, né? Para que seja atingida uma meta, tá? Então eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é bem realmente, digamos assim, o conceito, o centro do que é a liderança, tá? É uma influência interpessoal, a capacidade que eu tenho de influenciar, influir, intervir, influenciar mesmo o outro, os indivíduos do meu grupo, tá? Exercidas numa situação, ou seja, num contexto, num caso específico. Então, para esse contexto, eu sou a pessoa mais adequada para ser o líder, eu sou a pessoa mais adequada para influenciar essas pessoas que fazem parte do meu grupo. Em outra situação, se eu sou uma pessoa minimamente inteligente, eu devo me retirar e deixar que outro ocupe a posição de líder, né? E isso ocorre por intermédio do processo de comunicação. Por isso que, inclusive, a gente vai no próximo vídeo falar um pouquinho sobre comunicação, porque a comunicação é extremamente importante. O líder, ele vai exercer o seu poder, ele vai influenciar as pessoas por meio da comunicação, tá? Se ele não fizer isso por meio da comunicação, se ele não fizer isso por meio do convencimento, é tirania, não é liderança, né? Então, se ele fizer isso pela força, é tirania, né? A liderança é aquele cara que realmente convence os outros a seguir ele, convence os outros a fazer aquilo que ele está dizendo. E para ele convencer isso, ele tem que ter a habilidade da argumentação, tá? A habilidade da comunicação. Por isso que argumentar, saber falar, saber escrever, saber pensar de uma maneira lógica é tão importante para qualquer um que queira ocupar um cargo de liderança, tá? E para que isso? Para que uma tarefa seja, né, alcançada, um objetivo, uma meta, alguma coisa que o grupo está necessitando aí seja obtido, tá? Então, basicamente, liderança é uma influência interpessoal exercida por meio de um processo de comunicação para se obter um objetivo específico. Tá? É bem fácil, né? Então, de novo, a relação entre liderado, líder, situação. Tudo isso por um forte processo de confiança, de relação interpessoal, que vai ser exercido com base na capacidade de eloquência, capacidade de fala, capacidade de comunicação. Né? Tem até um nome para... como é que é? Os gregos, os romanos usavam muito, como é que antigamente já se fazia curso disso, fugiu agora à minha mente o nome da palavra, que é curso de... Não é comunicação, também não é argumentação, é um outro... Era até uma habilidade que era ensinada nas escolas gregas. Tá na ponta da língua, mas eu não estou conseguindo lembrar o nome. Gente, é de fala, tá? Capacidade de fala. Eu não vou lembrar agora, mas é a capacidade de fala. Depois, se eu não lembrar, eu falo, né? Se eu lembrar, eu falo para vocês lá na nosso encontro síncrono, tá? Bom,
Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é um líder, né? Hoje em dia, né, a liderança é uma necessidade que todos precisam ser um líder, né? Isso aí é o que basicamente a gente ouve falar. Não, todo mundo tem que ter capacidade para ser líder. Eu até coloquei aqui um ponto de interrogação, né? Mas será mesmo? Será que todo mundo precisa saber ser um líder? Eu questiono um pouco isso, tá bom? Apesar de que eu entendo o que se quer dizer com isso, é mais ou menos dizer assim, ó, todo mundo tem que ter a capacidade de, no mínimo, ser autossuficiente, no mínimo, ser líder de si mesmo, não ficar sempre na dependência dos outros, né? Então eu concordo com isso nesse aspecto, mas eu não acho que todo mundo necessariamente precise liderar um grupo, tá bom? Porque assim, você não precisa tipo, o tempo todo, não é o tempo todo, mas tipo assim, você não precisa ter essa pressão em cima de você, dizer, eu tenho que ter a capacidade de ser líder em algum momento. Às vezes não. Às vezes, inclusive, a melhor capacidade que a gente pode ter é ter a percepção de que existem outras pessoas melhores do que a gente para conduzir algum processo. Então você deixa a pessoa que está mais apta ou mais capacitada para fazer a coisa assumir e todo mundo ganha, né? Mas é importante sim, tá? Que de modo geral todos nós tenhamos a capacidade para se tornar um líder caso isso seja necessário. Porque é bem isso, caso isso seja necessário, né? Às vezes a vida pode colocar a gente numa situação, num contexto qualquer, que vai exigir que a gente tome uma postura de liderança. E se a gente não assumir essa postura porque não sabe, porque é incompetente, porque nunca desenvolveu isso, a gente pode sucumbir, às vezes, numa situação que a gente poderia ter um ganho, ou até sobreviver, ou até ter alguma vantagem para a nossa própria vida pessoal, se a gente pelo menos soubesse desempenhar um pouco o papel de líder, tá? Então vamos lá. Então, existe algo que seja comum ao líder, independentemente do campo ou da área, né, de atuação em quem está inserido, né? Lembra que a gente estava até agora me falando que não existe líder nato, né? Aquela pessoa que nasceu para liderar, não existe isso. Um líder ele vai eclodir, né, de um contexto. Mas será que não existe, como está aqui, né? Não existe alguma coisa que seja comum a todas as pessoas que são líderes, né? Que a gente possa olhar e dizer assim, não, mas existem algumas habilidades que um líder, né, algumas competências que um líder deve ter e que a gente pode, digo de novo, a gente não precisa ser o líder, mas seria interessante a gente desenvolver isso na gente para que a gente efetivamente possa um dia desempenhar uma atividade de liderança caso isso seja necessário, né, ou caso eu queira, né? Então, o que a psicologia, né, de modo geral, ela vai estar falando sobre isso? Ela vai dizer que o líder é todo indivíduo que, devido a algumas características pessoais, né, devido a características pessoais, emerge de um grupo ao qual está inserido para assumir responsabilidades de conduzir algum processo ou resolução de tarefa a qual está mais apto do que os outros, sendo que receberá o apoio e a participação espontânea da maioria dos membros do grupo. Tudo bem, isso aqui a gente já tinha até visto, né? E aí até para ilustrar, né? Eu trouxe isso aqui, a gente já viu isso, mas isso aqui foi um material que eu preparei para o pessoal lá do curso. Então, até para ilustrar isso aqui, a gente pode ver aqui um trabalho lá que foi feito basicamente pelo curso Levin, né? Como está aqui o Levin, o White e o Lipton, né? Quem vai dizer assim que existem 3 tipos básicos de liderança. A gente já viu isso, mas é só para retomar, né? Então, ele vai dizer que existe um líder autocrático, um líder democrático e um líder laissez-faire. Então, o autocrático é aquele que todas as determinações, né? Todas as políticas, todas as decisões são feitas por ele, passam por ele, né? Então, ele como se fosse domina o grupo, e tudo vai ser do jeito que eu quero. O líder democrático vai ser aquele líder que efetivamente ele vai tomar as decisões, as determinações, elas são realizadas a partir da decisão, do debate, do estímulo, né, entre os membros do grupo, estimulados pelo líder, né, como está aqui, né, com a assistência do líder. E existe aqui, né, o líder laissez-faire, que é aquele que deixa o pessoal agir por conta própria. Então existe uma completa liberdade para decisões, para as decisões serem do grupo ou individuais com o mínimo de participação do líder. É aquele líder que deixa a coisa solta e deixa a situação acontecer. Bom, a gente já viu isso também lá em outras aulas, de que sim, existem esses 3 tipos de grupo, a gente até poderia dizer que existem esses 3 tipos de liderança, e também não existe nenhuma delas que seja considerada a correta, né? Não existe o certo é ser um líder democrático, o certo é ser um líder autocrático, ou o certo é ser um líder laissez-faire. Por que não existe uma forma correta de liderança, né? Porque, como a gente acabou de ver agora, a liderança ela é uma relação que surge entre habilidades do líder, do liderado e do contexto, e da situação. E dependendo da situação, dependendo do contexto, o líder ele precisa ser mais autocrático, ele precisa ser mais democrático ou mais laissez-faire. Dependendo da tarefa, ele tem que se impor,
Dependendo da tarefa, ele tem que chamar o pessoal para discutir, ou dependendo da tarefa, ele pode deixar a coisa solta, né? E o próprio grupo se acerta entre ele próprio e ele vai. Tá? Então, de novo, não existe aí um modelo certo, efetivo, né, de liderança, apesar da gente saber que existem 3 modos de você se comportar como líder, né? De um modo autocrático, de um modo democrático ou de um modo aí laissez-faire. Porém, o líder ele vai ter que, como a gente estava falando antes, será que não tem alguma característica seja comum a todos os líderes que a gente possa de repente trazer, né, estudando para que efetivamente a gente possa estar desenvolvendo? E aí que a gente vai identificar é que um bom líder é aquele que possui atitude. A gente usa esse termo, né? O líder é aquela pessoa que é uma pessoa de atitude. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, que um líder é alguém que tem atitude, né? Uma atitude de líder. Mas aí a gente vai cair numa outra situação. Tudo bem, então para ser um líder eu preciso ser uma pessoa de atitude. Ok, beleza. Mas o que é atitude? Né? O que é alguém ter atitude? E aí, para entender melhor, porque a atitude ela é um conceito, né? Ela é um conceito que vai ser trabalhado principalmente pelo pessoal da psicologia social, né? E aí, para entender melhor o que é esse atributo do líder, né, que é a atitude, a gente precisa então entender um pouquinho melhor o que é esse conceito. E lá na psicologia social, basicamente, tá, o conceito de atitude vai ser isso aqui. Ó. Atitude é uma organização duradoura de crenças e cognições em geral, dotada de uma carga afetiva pró ou contra um objeto social definido, que predispõe a uma ação coerente com as cognições e afetos relativos a esse objeto. Né? Bem complexo, né? Mas traduzindo, basicamente, o que é a atitude? A atitude ela é a predisposição para a ocorrência de um comportamento. Essa é a definição fácil de atitude, tá? A predisposição para a realização de um comportamento. Então, essa predisposição ela vai ser dada por componentes cognitivos, por componentes racionais, componentes intelectuais que eu tenho em relação a um determinado objeto, um determinado fenômeno, né? Um meio, uma pessoa, ou uma atividade, ou o que seja, uma carga de afeto que eu tenho em relação a isso e uma capacidade que eu tenho para efetivamente agir em relação a esse meu afeto, em relação a essa minha cognição. Tá? Então, basicamente, o que é atitude? É a predisposição para exercer um comportamento. Predisposição que eu tenho para efetivamente conseguir realizar um comportamento. Tá? Então, lá dentro da psicologia social, a gente vai ver que a atitude então, ela é composta por 3 componentes, que vai ser, como eu estava falando aqui, né, a cognição, o afeto e a ação ou o próprio comportamento. Tá? O que é cada um deles? Vamos lá. Aspecto cognitivo é o conhecimento que se tem sobre determinado assunto, pessoa ou objeto. São as representações, os conceitos que temos já pré-formados ou informação. Um bom exemplo de componentes cognitivos são as crenças que temos em relação às coisas. Então, basicamente, o que é o componente cognitivo? Né? Vou até falar aqui, as minhas crenças, as crenças que eu tenho em relação às coisas do mundo, aos objetos, né, aos assuntos, pessoas, objetos, o que seja. Então, a minha forma de raciocinar, a minha forma de ter razão, ou as crenças que eu tenho em relação a um determinado objeto, são o componente cognitivo da minha atitude. E o componente afetivo, o que é? O componente afetivo é o mais característico das atitudes, é a carga afetiva, a carga emocional que temos em relação a um determinado assunto, pessoa ou objeto. Muitas vezes não temos um bom conhecimento sobre um determinado objeto, a gente não domina, a gente não tem uma boa intelectualidade, uma boa conhecimento cognitivo sobre determinada coisa, mas a gente, via de regra, vai ter uma carga afetiva em relação a ele. E de antemão dizemos que gostamos ou não, né, se é bom ou ruim. Às vezes vocês vão perceber que a maioria das nossas atitudes são assim, a gente até não sabe muito sobre as coisas, mas você já tem uma opinião. Eu não gosto, né? É o popular, nunca comi, mas não gosto, né? Nunca provei, mas não gosto. Você gosta de tal coisa? Não. Você já provou? Não. Não, como é que você sabe se você não gosta se você nunca provou? Você é a favor de tal coisa? Não, sou contra isso daí. Mas você já fez? Não, nunca fiz. Então, se você nunca fez, como é que você sabe que você é contra? Como é que você sabe que isso é ruim ou que é bom? Não, mas eu sei que é. Esse eu sei que é esse componente afetivo que a gente, por razões diversas, que também não vou entrar aqui agora por questão de tempo, né? A gente já tem uma carga afetiva em relação aos objetos, em relação às coisas do mundo. E via de regra, tá, gente? É esse aspecto afetivo
das atitudes, que é o grande responsável pelos chamados preconceitos, né? Eu sei como é que esse tipo de gente se comporta. Mas você já conviveu com esse tipo de gente? Não, nunca convivi, não, mas eles são assim. Entendeu? É o afeto, é essa valorização entre ser bom ou ruim que a gente vai ter, tá? É natural, automático, vai acontecer, né? Não é uma questão de má vontade, não, isso vai acontecer, que vai, via de regra, comandar mais aí os nossos comportamentos, as nossas ações. Então, por isso que a gente precisa, em relação às atitudes, mediar, né? Ponderar entre aspectos cognitivos e aspectos afetivos, né? Se eu tenho um afeto, tanto faz, tá? Positivo ou negativo em relação às coisas e não sei bem porquê, né? Você é a favor ou contra? Não, sou a favor, é muito bom, mas você é a favor por quê? Não sei. Então esse é o momento quando você diz assim, eu sou a favor ou sou contra, não importa, né? Mas você não sabe por quê, você não sabe direito por que você é a favor ou contra. Bom, é a hora de você efetivamente começar a aumentar aí o seu campo cognitivo, ou seja, vai estudar, né? Porque efetivamente você está apto a ter um preconceito em relação a alguma coisa. Porque se você tem uma carga emocional em relação a alguma coisa, tanto seja favorável ou desfavorável, mas você não tem elementos lógicos, elementos racionais para demonstrar por que você é a favor ou contra, significa que você está sendo preconceituoso, tá? No sentido, não estou falando no sentido pejorativo da palavra preconceituoso, no sentido de que você já tem um conceito, né, um pré-conceito, e você, muitas vezes, esse pré-conceito pode te atravessar, porque pode ser um conceito errado, tá? E não um conceito correto. E, então, o aspecto comportamental, né? Já que eu tenho, então, um entendimento sobre a coisa, eu tenho um afeto sobre a coisa, o próximo passo é eu agir em relação às coisas. Por isso que a atitude é a predisposição para o comportamento, né? Para a ação. Então, é a manifestação de uma ação em relação aos aspectos cognitivos e afetivos que temos sobre determinado assunto, ou pessoa, ou objeto, que eu estava falando. Nem sempre o componente comportamental é coerente com os elementos cognitivos e afetivos, tá? Também acontece. Muitas vezes as pessoas agem no mundo de modo diferente daquilo que pensam ou sentem, né? É o popular, faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Por exemplo, em uma atitude frente ao conceito de saúde, né? Muitas pessoas sabem que é importante ter uma alimentação adequada, sentem que isso é necessário, mas na hora de agirem continuam se alimentando em fast food ou continuam comendo porcaria, né? É aquela coisa, se você perguntar em relação a sexo também acontece isso, né? Você fala para as pessoas assim, você sabe como se proteger da AIDS, por exemplo? Não sei, né? Sempre ter relações sexuais com preservativos, né? Tá, então você tem componente cognitivo, componente racional correto, então é isso. Sempre que eu faço uma relação sexual, eu tenho que usar preservativo. Não, mas você acha que não, isso é fundamental, e as pessoas têm que agir assim, porque assim você inibe, evita que outras pessoas tenham doença e tal. Eu acho que as pessoas têm que fazer desse modo mesmo tal. Então você tem um afeto ali, você tem uma emoção em relação àquilo, né, de um sentido positivo ali. E aí, quando você pergunta, mas sempre que você tem uma relação sexual, você usa preservativo? Aí a pessoa, às vezes não. Então veja, é isso. O fato de você ter um conhecimento cognitivo, e o fato de você ter um afeto, né, você ter um componente emocional, não necessariamente faz com que você haja, né, de modo coerente com o teu racional, com o teu emocional. Né? Você pode ter os dois e efetivamente acabar agindo de um modo contrário. Então, por isso que a atitude é quando efetivamente você junta os três de um modo coerente. Você tem um pensamento, você tem uma emoção e você tem uma ação canalizadas na mesma direção, tá? E é isso que um líder tem que ter, né? Então aqui, ter atitude significa então ter coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Não dá para você dizer uma coisa, sentir até uma coisa coerente em relação ao que você pensa, mas na hora de fazer você faz o diferente, né? É o popular aí, como eu disse, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Um líder não pode ser assim. Um líder não pode ser assim. Um líder tem que, sobretudo, liderar pelo exemplo, né? Então ele não pode dizer assim, não roubem, né? Indo aí pro campo da política, né? Não roubem, né? Quem rouba prejudica o coletivo, prejudica o próximo, tal. Não faz... E aí o cara vai lá e faz um caixa 2 lá pra campanha dele, né? Desvia dinheiro público. Mas não era pra mim, era pro partido. Não interessa, meu amigo, né? Aqui, você tem que ser coerente entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz, entre o que você fala
o que você sente e o que você faz. Senão você está sendo... Você é uma pessoa... Bom, não vou nem dizer o que você é, né? Mas você não tem uma atitude coerente, uma atitude correta, tá? Então, o líder precisa ter atitude que é uma predisposição para se comportar, né, de uma forma coerente com esses 3 fatores, né? Ou seja, ele precisa apresentar 3 características básicas. Um aspecto cognitivo, ou seja, ele tem que ter sabedoria, um líder tem que ter uma capacidade intelectual, uma capacidade, né, intelectual mesmo, sabedoria, como está o termo aqui, para resolver o problema. Né? Tem um problema. Por que a gente vai escolher o Zé para ser um líder? Né? Por que o Zé se apresenta para ser um líder? Porque ele tem capacidade intelectual de resolver aquele problema. Ou, se ele não tem a capacidade intelectual para resolver o problema, ele tem pelo menos a capacidade intelectual para detectar quem são as pessoas que têm a capacidade para resolver o problema. Então, ele tem essa habilidade. Então, sabedoria. Tá? Então, o líder tem que ter sabedoria, que significa ter conhecimento suficiente sobre as diversas situações em que o grupo possa vir a se inserir e assim transmitir a segurança. Né? Você não vai atrás de alguém que é burro. Vamos usar um português claro aqui. Né? Como é que a gente resolve isso? Não sei. Não sei. Aí, no caso, seria até uma insegurança aqui. Não seria nem tanto falta de conhecimento. Demonstra mais insegurança. Mas alguém que diz que é isso e lá na frente a gente vê que não era aqui, poxa, você começa a observar que aquele cara não sabe o que ele está fazendo. Então você não vai seguir ele. Então o líder, ele tem que ter a sabedoria, ele tem que ter conhecimento para resolver as coisas. Ou, como eu disse, ele pode até chegar e dizer assim, não, olha, eu não sei. Cara, fazer isso aqui, sei lá, de repente aparece um problema, sei lá, numa empresa, uma fábrica, alguma coisa, de repente aparece um problema de mecânica, uma máquina quebra. Bom, o líder não precisa ser o cara que tem que saber consertar a máquina, né? Mas ele tem que ser o cara que tem que saber quem é do grupo que tem aquela capacidade, se ninguém do grupo tem a capacidade de consertar a máquina, de ser um mecânico e de conseguir arrumar um mecânico para efetivamente resolver aquele problema. Ele tem que ter o conhecimento de como obter um mecânico, por exemplo, né? Então, quando a gente fala que o líder tem que ter sabedoria, não é que ele tem que dar conta de tudo, imagina. Então, uma pessoa teria que ser um bruxo, né? Um mestre dos magos aí para efetivamente poder ser líder, porque você teria que saber de tudo, e isso não acontece, isso é inumano, isso não existe. Não existe um líder que entenda de tudo, tá? Que entenda de todos os problemas que existem numa empresa, que entenda de todos os problemas que existam numa sociedade, alguma coisa assim. Um líder, ele tem que ter a capacidade de delegar. Então, quando a gente fala de sabedoria, nem que seja nisso, ele tem a capacidade de olhar e dizer assim, esse problema é um problema que eu não tenho como conhecimento para resolver isso, mas eu sei a pessoa que pode resolver isso. E ele vai colocar na posição para resolver aquela situação a pessoa que tem o conhecimento, tá? Então, primeira característica, por isso que inclusive está aqui, ó, sabedoria também não é à toa que está sendo colocado isso, porque não é apenas a questão de conhecimento, tá? Um líder não tem que ter conhecimento no sentido intelectual, ele tem que ter isso, a sabedoria, a capacidade de perceber, saber se ele não tem como resolver aquilo intelectualmente, né? Conhecimento para resolver aquela situação, ele tem como detectar as pessoas que têm esse conhecimento e colocar elas na posição chave para elas efetivamente fazerem ou resolverem o problema lá em questão, tá? O aspecto afetivo, esse aqui talvez seja o mais forte, né? Quando a gente fala de liderança, ou seja, ele tem que ser carismático. Um líder tem que ser carismático, gente, não tem jeito. Por mais que eu confie, que eu acredite que o cara lá entende, mas se eu não vou com a cara dele, né? Não vai, né? Então, o que significa ter um bom grau de empatia, sabendo colocar-se no lugar do outro, né? Dos membros do grupo, demonstrando assim que se importa com cada um isoladamente e com o grupo como um todo, para desse modo transmitir a sensação de acolhimento. Um exemplo que eu sempre dou, tá, para falar sobre isso, tá, que é um caso que é muito explorado ao longo da história da humanidade, aí, uma pessoa que foi considerada um dos maiores líderes da história, né, que é Júlio César. Júlio César, famoso, né, general romano que depois virou, né, ditador em Roma, né, isso era um dos grandes atributos que era considerado a César, né, que ele tinha carisma, ele tinha um afeto, não tanto do povo romano, do Senado ele não tinha, né? O Senado não gostava muito dele. Mas assim, ele tinha o carisma, né? O afeto do povo romano, mas principalmente dos soldados, né? Que era o que dava a força para ele. E eu me lembro uma vez de um estudo, né? De um documentário que eu vi, eu não vou lembrar onde, que falava assim, mas como que ele tinha tanta
lealdade por parte dos soldados, né? Porque é bem diferente. Um soldado e um general tem um caminho grande aí, né? E esse documentário, acho que foi uma vez que eu vi, ou que eu li, não me recordo bem, falava assim que uma característica forte de Júlio César é que ele, sempre que ele estava, né, tanto em batalha, em combate, ou quando ele voltava para Roma, ele sempre estava com as tropas, ou seja, ele sempre comia e dormia junto com os soldados, o que era uma coisa incomum para os padrões da época, dos generais da época. Ou seja, um general não ficava com os soldados, né? E principalmente quando voltava para Roma, não sei se vocês conhecem um pouco da história de Roma, o exército era proibido de entrar na cidade. Então o exército nunca entrava em Roma. O exército sempre acampava fora de Roma, no chamado Campo de Marte, né? Os Campos Elíseos, né? Que depois você conhecido por esse nome, que era onde o exército acampava. Então o exército, quando voltava de alguma campanha militar, coisa assim, ele não entrava em Roma, porque os próprios senadores tinham medo, né, de uma revolução, coisa assim. Então tinha uma lei que impediu o exército de entrar. Então quem é que entrava lá na cidade? Os soldados até podiam entrar, mas isoladamente, um bloco mesmo, o exército mesmo não entrava. E o general, da patente dele, ele poderia, né, tipo assim, vir, né, e ficar em Roma, ficar na cidade e não com as tropas. E diz que Júlio César não. Júlio César, quando ele voltava para Roma, quando ele voltava com as suas legiões, né, e acampava ali ao entorno de Roma, ele não dormia em Roma. Ele voltava para dormir no acampamento com os soldados. Ele comia a mesma comida com os soldados. Então, quer dizer, esse é o tipo de coisa que um subordinado vê. Né? Eu me lembro assim, que eu trabalhava, uma vez quando eu trabalhei numa empresa que, né, quando eu era peão de chão de fábrica mesmo, né, quando eu trabalhava, já trabalhei em algumas indústrias, né, como técnico, mecânico, lá tal, já, né, no começo da minha carreira, e eu era peão, eu era peãozão lá, junto com o pessoal lá, chão de fábrica, né, e a gente ia pro refeitório, a gente ia comer. E a gente via que, tipo assim, existia, né, digamos assim, não vou dizer assim o refeitório, como existia a parte da peãozada e a parte da gerência, né, que o pessoal sentava lá e a gente sentava aqui, né, e que alguns gerentes, às vezes, sentavam com a gente lá, e era isso, cara. Quando você vê que o cara que ocupa um poder hierárquico, um poder superior tal, ele, na hora de comer, ele come a mesma comida que tu, ele senta do teu lado ali, ele tá junto contigo, e você acaba desenvolvendo uma relação de afeto diferente. E acontecia na fábrica, né? Acontecia lá no exército romano há 2.000 anos atrás, acontece hoje em qualquer chão de fábrica, em qualquer empresa. Então isso aqui, ó, o líder, ele tem que ter carisma, ele tem que ter o afeto das pessoas que são lideradas, tá? Bom, vamos lá. E o aspecto comportamental, então, que é a capacidade de agir, né? De nada adianta você ser uma pessoa com conhecimento, de nada adianta você ser uma pessoa com afeto aí, né? Com um reconhecimento emocional dos teus liderados, mas você, na hora de atuar, na hora de fazer mesmo, você é inseguro, você recua, você vai tu na frente. Não, né? Pegando aí o caso, o exemplo aí do exército, né? Do romano, o general, aquele que efetivamente vai ter o carisma, né, dos seus comandados, é o cara que vai na frente, é o cara que você, se for para tomar tiro, toma primeiro, né? Que ele se lança no perigo na frente dos seus liderados. O líder, ele tem que se lançar no perigo primeiro. Se é alguém que tem que, assim, a cabeça decepada, é a dele. Então por isso que o líder, por isso que a gente fala que ele lidera pelo exemplo, né? É o cara que tem que chegar lá na frente e dizer, não, eu tô aqui, se eu vou, vocês vêm comigo. E não aquele cara que fica atrás empurrando os outros para ele. Não, né? Então é isso que ele fala da atitude, né? Ou seja, ele tem que ter a coragem, ele tem que ter a força para efetivamente tomar a dianteira e agir. Um líder que não tem, uma pessoa que tenha conhecimento cognitivo, que tenha afeto pelos indivíduos, mas não tenha capacidade para correr riscos, ele não vai ser um líder. Ele não vai eclodir como líder, tá? Que significa, então, uma propensão para realizar uma ação sempre que necessário, né? Principalmente aquilo que eu falei, se colocando em risco primeiro, tá? Porque se alguém tiver que rodar, que rode eu. Antes de rodar a minha equipe, demite eu, né? Eu não aceito que demita alguém da minha equipe. Se vai demitir a minha equipe, demite eu. Depois, eu tenho até um caso para contar um dia para vocês sobre isso que aconteceu comigo, mas eu não vou falar agora porque é por causa do tempo, já deu 52 minutos, tá? Mas me lembra de falar isso aí depois lá no nosso encontro 5, no que eu conto um caso que aconteceu comigo sobre isso. Demonstrando então que estará sempre junto com seus liderados, lado a lado com eles. É isso que eu falo, lado a lado com eles, cara. Se alguém, né, lá na guerra, se alguém tem que tomar tiro, vou eu primeiro, né? Sofrendo as dores e os prazeres que eles também sofreram em decorrência das suas decisões, para assim transmitir a confiança. Como é que você transmite confiança, né? Você tem que dar a cara a tapa, você tem que estar lá na frente, né? Imagina um
comandante militar, um tenente, um sargento lá no meio do combate, que vai querer ter a confiança dos seus soldados, mas na hora de passar lá por uma situação difícil, ele manda o outro na frente. Qual é a confiança que você vai ter num cara como esse, né? Você vai ter confiança naquele cara que ele se arrisca para te proteger. Aí sim, essa é a pessoa que você confia. Bom, e aí, tá? Tirando a questão da atitude, que um líder precisa ter essas características, né? Intelectuais, afetivas e comportamentais. Tem um outro aspecto que é bastante importante em relação à liderança, que são os aspectos emocionais envolvidos na liderança, tá? Eu vou dar uma corridinha que já deu 54 minutos. Bom, como visto, então, para que um líder permaneça o maior tempo possível ocupando esse lugar, é preciso que apresente uma atitude própria de líder, né? Sendo sensível às mudanças das necessidades dos membros dos grupos. Porém, não basta, né, o líder ter essas características. É preciso fazer com que os seus liderados percebam as existências delas, né? Não basta você ter conhecimento, não basta você ter um afeto para com o seu grupo, não basta você correr riscos para com o seu grupo, se o seu grupo não sabe, né? Então, para que efetivamente, né, tudo isso funcione, o teu grupo, a equipe que você está liderando, ela tem que ver que você tem o conhecimento, ela tem que ver que você se importa e ela tem que ver que você está se arriscando por eles. Se ela não vê, se eles não percebem isso, não é nem sacanagem deles. Eles não vão te escolher como líder, porque eles nem perceberam que você se sacrificou por eles, vamos dizer assim, né? Então não basta você ter os atributos, é preciso que esses atributos existam e é preciso que o grupo perceba esses atributos, para que efetivamente o grupo diga, não, a gente confia nele, bora lá, coloca esse cara como líder, tá? Então, assim, para demonstrar essas características de forma clara para seus liderados, né? Então o líder ele precisa deixar isso claro, precisa demonstrar que coisas, então, que atributos o líder também precisa possuir para deixar isso claro para a sua equipe. Então, primeiro, sensibilidade, tá? As necessidades e exigências que o grupo e seus membros enfrentam, flexibilidade para adaptar as capacidades da pessoa às exigências que mudam de momento para momento, e responsabilidade, né, para fazer qualquer coisa que seja necessária para que o grupo consiga bons resultados. Então, basicamente, né, aqui eu estou colocando só 6, mas existem outros atributos, que a gente poderia colocar assim, que um líder tem que demonstrar, que ele tem que fazer com que a sua equipe veja que ele possui isso, que ele é uma pessoa com sensibilidade, com flexibilidade, não é tudo como ele quer, do jeito que ele quer, com responsabilidade, com determinação, com autoconfiança, com organização, né? Então, esses são aspectos que a pessoa que ocupa o cargo de liderança ela precisa fazer com que os seus liderados, com que os seus membros vejam, tá? E como é que ela faz isso? Agindo desse modo para com eles em momentos específicos, né, ao longo da vida do grupo, né? Sendo sensível em alguns momentos, sendo flexível em outros, sendo responsável em outros. Não, responsável você tem que ser sempre, né? Organizado sempre, ter autoconfiança sempre, né? Mas assim, esses são elementos que dizem respeito a aspectos externos, né, que os indivíduos, que os membros do grupo observam. E isso o líder efetivamente ele tem que desenvolver. Mas assim, né, só que, como eu estava falando, isso diz respeito a aspectos externos. Então, emocionalmente, um líder tem que ser, né, sensível, ele tem que ser flexível, ele tem que ser compreensível, ele tem que ser organizado, né? São aspectos externos que o líder tem que ter. E isso vocês vão encontrar muito livro falando sobre isso, tá? Atributos do líder e tal. Mas tem uma coisinha que aí eu fiz questão de trazer para cá, para esse texto, e chamar a atenção, que é algo que é pouco explorado, que é aqui, ó. Também é necessário que o líder desenvolva atributos para dentro, né? Ou seja, para si. Porque muito vocês vão encontrar na literatura textos falando sobre isso. O líder tem que desenvolver a sensibilidade, tem que desenvolver a flexibilidade, tem que desenvolver a capacidade de ouvir, blá, blá, blá. Isso tudo vocês vão encontrar. Mas é pouco, tá, material que vocês vão encontrar dizendo assim, o líder tem que desenvolver habilidades internas, não só habilidades externas, também habilidades internas. Que habilidades internas seriam essas? Vamos dar uma olhadinha. Tá? A posição do líder, ela é também, sobretudo, tensa, solitária e desgastante, né? A gente, quando fala de liderança, a gente sempre dá uma certa glamourização sobre a liderança, sobre o fulano é líder, o cara vai ter a liderança e tal. E a gente sempre vê os aspectos legais da liderança, como, por exemplo, a exercer o poder.
Mas ninguém fala muito sobre um lado negativo da liderança. Qual é o lado negativo da liderança? O lado negativo da liderança é que você vai estar sempre sob tensão, porque qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é tua. Você vai estar sempre solitário, porque no final das contas é você que tem que ser o voto de Minerva, é você que tem que tomar a decisão e as pessoas vão meio que te na hora H mesmo, elas vão olhar para dizer, não, toma a decisão, né? E consequentemente é algo que vai te desgastar, você vai se desgastar, tá? Eu sempre gosto de... Reparem daqui para frente, tá? Daqui para frente, é um exercício que eu faço há alguns anos para mim, e eu sempre gosto de fazer só para confirmar a minha tese, e até hoje a minha tese foi confirmada. É assim: observem as pessoas que ocupam cargos de presidência da República, tá? Qualquer pessoa. Observe como é que a pessoa é quando ela entra no cargo, digo, fisicamente mesmo, o aspecto físico da pessoa quando ela entra no cargo, e como é que ela sai depois de 4 anos, ou às vezes 8, né? Como aqui no Brasil às vezes tem. A maioria dos países aí acaba tendo eleição e reeleição, né? Você vai ver, principalmente olha cabelo branco, tá? Reparem isso, tá? É uma coisa, agora que eu dei o toque pra vocês, reparem isso daqui pra frente sempre, tá? Eu sempre gosto de... Vou dar o exemplo de um, tá? Porque foi bem visível. Um foi o Barack Obama. Se vocês pegarem lá Barack Obama, uma foto dele do começo, de quando ele entrou, né, o primeiro mandato dele, e pegar uma foto 8 anos depois de como ele saiu, vocês vão ver a diferença. Vocês vão ver o que é o desgaste de você ocupar um cargo de líder, como por exemplo você ser líder da maior nação, né, do maior país do mundo, né, que maior perrengue do mundo aí, né, que é os Estados Unidos, né? Vocês podem dizer assim, André, mas em 8 anos todo mundo envelhece. Claro, sim, todo mundo envelhece em 8 anos, claro, né? Faz parte, né? É natural. Mas vocês vão observar, vocês vão constatar que quem ocupa o cargo de presidente, por isso que eu jamais quero ser isso na minha vida, né? Mas quem ocupa um cargo de um presidente de um país, ele sofre um desgaste muito maior, tá? E pega aí, olha, tá? Faz o exercício aí, pega aí, faz qualquer presidente que vocês queiram aí, pega assim, tipo, uma foto do cara no primeiro, na posse do primeiro mandato, e a foto no dia que ele tá passando a faixa pro próximo presidente. E compara as fotos para você ver como a pessoa se desgasta porque ela está num cargo de liderança, tá? Então, assim, ser líder é algo que você tem que estar preparado. Você tem que pensar se você realmente quer isso, tá? Porque muitas vezes o ônus não compensa o bônus, tá? Todas as vezes na minha vida que eu acabei ocupando o cargo de liderança, eu jurei por Deus que nunca mais ia fazer, e aí por condições da vida você acaba tendo que muitas vezes ocupar de novo posições de liderança. Mas eu particularmente não gosto, detesto quando eu tenho que ficar numa situação como essa, porque eu sei o quanto desgastante é isso, tá? Então, enfim, tô aqui chorando pitanga, né? Mas assim, o líder, ele tem também que trabalhar questões pessoais internas dele, porque não é fácil você ocupar um cargo de liderança, tá? Até porque são pessoas que colocam a vida delas sob a tua responsabilidade. E é muita responsabilidade, tá? Dependendo do qual é o cargo, dependendo de qual é a situação, dependendo do qual é o contexto, são vidas de outros que estão na tua mão. E você tem que, né, de um modo ou de outro, dar uma resposta, e isso te suga, tá? Isso vai te sugar, tá? Então tá aqui, ó, muitas vezes a tomada de decisão cai exclusivamente sobre o líder. E muitas vezes não, geralmente é assim que acontece, né? Sendo que o mesmo será no futuro cobrado individualmente por essa decisão. E, gente, é assim que vai acontecer, principalmente quando às vezes o grupo está dividido, metade quer A, metade quer B, e aí não chega no consenso, e às vezes a decisão tem que ser tomada, não tem jeito, cai para você que é líder, as pessoas viram para você e decide tu, né? E aí você pega e decide, então vai ser isso, beleza, aí, então vai ser isso, aí, só que esse vai ser isso, lembra que metade do grupo não queria, né? Se der certo, tudo bem, se der errado, metade do grupo vai virar para você e diz, tá vendo? Mas você decidiu ir pro outro lado, né? E, gente, acredite em mim, e é batata, né? 2, 3 anos depois o pessoal vem e te cobra, né? Porque tipo, lá 2 anos atrás todo mundo é parceiro, todo mundo é amigo, mas depois o pessoal vai, mas a culpa é tua, né? Enfim. Bom, então a posição de um líder muitas vezes é excessivamente desgastante para quem ocupa o cargo, tá? Por isso é preciso desenvolver habilidades para trabalhar com pelo menos 3 elementos básicos: a culpa, a ansiedade e a angústia, tá? Então, se você amanhã depois vai querer estar ocupando um cargo de liderança, né? Ou vai trabalhar alguém para ocupar, ou trabalha com alguém que é líder, alguém que está em cargo de coisa, acredite em mim,
Esses 3 elementos aqui são os principais que você vai ter que trabalhar ou sobre você ou sobre a pessoa. A culpa, a ansiedade e a angústia. Basicamente, o que é cada um deles? A culpa é o resultado, né, de uma autocobrança interna muito forte por parte do indivíduo. Isso é muito... Claro, vai depender muito das características de personalidade de cada um, né, mas, de modo geral, é algo que bate muito. Qualquer um que seja um líder sério, né, a não ser que seja um ditadorzinho, aí, um autoritário, exercendo seu poder, aí esse cara não vai ter culpa. Esse cara sempre vai dizer que o erro é por causa dos outros, né? Mas alguém que seja um líder de verdade, um líder sério, ele vai chupar a responsabilidade ali para ele, vai trazer para ele, e aí ele vai se sentir culpado, né, quando as coisas derem errado. Então, como é que você vai trabalhar isso? Você vai precisar, né, conscientizar, ou nos conscientizarmos de que não somos capazes de mudar o mundo, né? Ou pelo menos, né, pelo menos não de uma vez, ou pelo menos não sozinho. Então, quer dizer, não dá para você resolver tudo, né? Você faz o que dá na hora que dá, né? E é isso é um trabalho que a gente tem que fazer sobre a gente mesmo e fazer com quem vai ocupar cargo de liderança, tá? Saber que esse cara não, por exemplo, assim, há uma empresa, a empresa tem que tocar, e de repente a empresa não vira, a empresa quebra e centenas de pessoas perdem o emprego e todo mundo vai dizer, perdeu o emprego por causa do cara. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Mas o próprio cara vai ter tendência a puxar isso para ele. Você tem que trabalhar isso com a pessoa muito claro de que, olha, você faz aquilo que dá, do jeito que dá, no momento que dá, né? Você não pode salvar o mundo. Ninguém consegue salvar o mundo, né? Então você tem que entender isso, conscientizar disso e saber que existem riscos e que todo mundo tem que assumir sua parcela de responsabilidade caso a coisa dê errada, né? Então diminuímos nossa tendência para a culpa quando nos conscientizamos de que fazemos o melhor possível para o momento quando dividimos o peso das tarefas para com o grupo, né? Também, aliás, isso até é uma habilidade também que o líder tem que desenvolver, é não puxar toda a responsabilidade dele para si. Muitas vezes também é jogar isso para o grupo, tá? Às vezes em reuniões, tal, fazendo às vezes votações, fazendo coisas assim, então vamos lá, vamos decidir. Vocês querem que eu faça isso? Tudo bem, então eu faço, mas todo mundo aqui quer isso, né? Não, a gente quer, ou pelo menos a maioria quer, né? Porque aí depois pelo menos isso se dilui, tá? A responsabilidade de todo mundo. Ansiedade, tá? O que é basicamente a ansiedade? A ansiedade ela é o resultado da nossa incapacidade de lidar com situações que sabemos que vão acontecer, mas não temos muito claro o que podemos fazer para resolvê-la, né? O que é ansiedade? A ansiedade basicamente é uma inabilidade para resolver coisas que a gente sabe que vão acontecer, como por exemplo assim, você sabe que você vai ter uma prova, né? Daqui a um mês, por exemplo. Só que você acha que você está inseguro, você não sabe bem o conteúdo. Então o que você fica? Você fica ansioso, meu Deus, como é que eu vou sair e tal, né? Então veja, a ansiedade é isso, você sabe o que vai acontecer, você sabe o que precisa, digamos assim, para resolver aquele problema, ou para sair bem na prova, por exemplo, mas não sabe como fazer para resolver essa situação, né? Como é que eu vou fazer para saber responder as questões certas? Não sei quais são as questões que vão cair na prova, né? Mas você sabe que o problema existe e de algum modo sabe que haveriam soluções para isso, como por exemplo, estuda mais, estuda direito, procura alguém que efetivamente já passou por essa prova, ou que tem um conhecimento mais direcionado sobre aquele concurso, ou o que seja, e aí você pode conduzir, né, aquilo ali, você reduz a tua ansiedade, né? Então aqui, precisamos aumentar, para reduzir a ansiedade, você precisa aumentar o grau de conhecimento sobre o assunto em questão, né? Já que é um problema que você sabe que existe e sabe de algum modo como solucionar ele, né? O que também implica em aumentar o nosso grau de visibilidade sobre o problema. Então como é que você reduz a ansiedade? Aumentando o teu grau de visibilidade sobre o problema, tá? Esse é o jeito. Muitas vezes delegando tarefas menores para outros membros do grupo, aumentando o nosso tempo para estudar o problema, aumentando nossa visibilidade sobre todo o fenômeno, o que aumenta a probabilidade de obtermos uma solução eficaz, tá? Então, para tentar reduzir, né, para reduzir a ansiedade, para minimizar os efeitos da ansiedade, o negócio é aumentar a nossa capacidade de visibilidade e de compreensão sobre o fenômeno, sobre a situação que a gente está inserido, tá? Diferente da angústia. Porque o que é a angústia? Então, a angústia é o resultado da nossa incapacidade de lidar com situações que não sabemos como irão acontecer ou se irão acontecer, tá? É lidar com o vazio, com o fantasma, né? Era o exemplo que eu estava dando ali do empresário que de repente está sendo líder para recuperar uma empresa. Vamos lançar um produto novo aí para tentar recuperar a empresa, mas tu não sabe se
se o mercado vai assimilar bem o produto, se vão comprar, se não vão comprar, se é uma demanda que realmente as pessoas têm. Você está lidando com incerto, com vazio, você não sabe o que vai acontecer, né? Você não tem controle muitas vezes sobre uma situação econômica, né? Você pode estar até fazendo tudo direitinho, mas aí vai o governo lá numa canetada, muda regras de tributo, muda a regra de não sei o que lá tal, e você fica segurado no pincel ali, né? Como se fala na gíria popular. Então você não tem como controlar, você tem que lidar com variáveis com as quais você não controla. Isso daí vai ser a angústia, tá? Então nesse caso, gente, a melhor forma de lidar com a angústia ao invés de buscar o conhecimento sobre as coisas, é buscar o conhecimento sobre você mesmo, tá? Basicamente é o faça terapia, né? Então nesse caso, trata-se literalmente de uma preocupação, né? Então o líder precisa ter a consciência de que só poderá resolver os problemas à medida que eles surgirem. É isso, não tem jeito. Se eu for, por exemplo, que eu dei aí sobre economia, se eu for agora me angustiar, né, por, sei lá, se o dólar vai subir ou cair daqui a 6 meses, cara, não tem como, você não tem como controlar isso, você não tem como saber isso. Então o que você tem que fazer é saber que se o dólar subir, você vai agir desse jeito, se o dólar cair, você vai agir daquele outro modo. É isso. Você tem que saber como reagir mediante as coisas quando elas acontecerem. Agora, o que vai acontecer? Isso só Deus sabe, né? Você não tem como controlar essas coisas. Então precisa aprender a se autoconhecer e ver até que ponto está gastando energia com fantasias que não necessariamente irão acontecer, né? E canalizar suas energias para problemas reais. A busca por uma melhor qualidade de vida também é fundamental para diminuir os sentimentos de angústia. Lá no texto até fala, né? Olha, faz exercício físico, tenha uma boa relação familiar, né? Tem amigos, tal, tudo isso ajuda para você efetivamente trabalhar a angústia. Mas basicamente trabalhar a angústia, o que é? É essa questão do autoconhecimento. Então, se você amanhã depois vai trabalhar com um líder, 3 coisas que você vai ter que trabalhar com um líder ou trabalhar em você se você for um líder. A tua capacidade de lidar com culpa, a tua capacidade de lidar com ansiedade e a tua capacidade de lidar com angústia. Tá? Porque são essas 3 coisas internas que vão te matar aí caso você efetivamente ocupe um cargo de liderança. Tá bom, gente? Então deu 1h10 aí, um pouquinho grande, mas tudo bem, né? Tá no padrão aí, vamos dizer assim. Então anotem aí as dúvidas, né? Leiam o texto, vejam lá se ficou alguma coisa que não ficou clara. E aí qualquer coisa, quando a gente tiver o nosso encontro síncrono, a gente esclarece lá, tá bom? Então vejo vocês agora aí no próximo vídeo, onde a gente vai começar a falar um pouquinho sobre comunicação, tá ok? Comunicação nos grupos, né? Então vejo vocês no próximo vídeo, um abraço para todo mundo, bons estudos e até mais.